Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Davi Oliveira e mais um Café com Propósito. Seja muito bem-vindo nesta quinta-feira, onde vamos dar continuidade aqui a uma série maravilhosa, que é a grande série sobre Jesus Cristo. E nós estamos aqui falando de segunda-feira aqui sobre quem foi Jesus Cristo. Amém? Eu quero já te convidar. Eu sou o pastor Davi Oliveira, aqui em Goiânia, Goiás, trazendo essa palavra para o seu coração. Amém? Me ajude a divulgar essas mensagens. Vem aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, nos ajude aí a aumentar o número de inscritos, que quando a gente aumenta o número de inscritos, o YouTube, ele traz aí, dá mais importância para as mensagens. Acione o sininho aqui, para você receber notificações todos os dias. Amém? Outra coisa também, curta, comente. Me ajude a divulgar essa mensagem. Muitas pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus, uma palavra da Bíblia Sagrada. Amém? E que você possa também ser abençoado com essa mensagem, com essa série que a gente está trazendo aqui no YouTube, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E não esqueça também, vai aqui embaixo nos comentários e comente lá, hashtag Café com Propósito. Isso mesmo, escreve lá, hashtag Café com Propósito, para você participar do sorteio na última sexta-feira de abril, de um brinde aí da Livraria Jerusalém, que é do nosso amigo ali, pastor Jarinho, que nos patrocina aí todos os meses com um presente. Mês passado nós sorteamos um livro para as mulheres, Café com Deus Pai, um livro maravilhoso. E esse mês estamos aí, vamos escolher um livro ou a Bíblia, vamos definir isso lá na Livraria Jerusalém essa semana. Então é isso, eu quero aqui dar continuidade a essa grande série. Essa série que fala sobre Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas, e como diz Dr. Augusto Cury, o mestre dos mestres, e ele é realmente o maior líder da história. Você que ainda não conhece Jesus, você é um profissional, você quer ter sucesso na vida, quer ser um grande líder, você tem que estudar sobre a vida de Jesus. Porque o homem que deu o maior exemplo para todos nós de como liderar, de ser um grande líder em qualquer situação, em casa, no trabalho, na sociedade, em qualquer organização. Amém? Então nós falamos aqui, de segunda-feira, alguns tópicos aí sobre a profecia de Jesus, o nascimento dele lá em Isaías. Falamos sobre o nascimento dele, falamos sobre também alguns relatos aqui de Jesus, a infância e juventude. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o batismo, início do ministério de Jesus e dar exemplo de alguns milagres que Jesus fez aqui na terra. Amém? E para isso então a gente usa como referência a sabedoria milenar, que é a Bíblia Sagrada. Tudo o que a gente fala aqui é dentro da Bíblia Sagrada. E os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 livros da Bíblia que trazem aí a história desde o nascimento, fala sobre a infância e juventude, sobre os milagres, sobre os ensinamentos de Jesus, e também vai falar depois sobre a crucificação, que nós vamos ver amanhã, a crucificação, a morte e também o principal, a ressurreição de Jesus. O batismo início então do ministério de Jesus, marca o início do seu ministério, é o batismo dele. Após ser batizado nas águas por João Batista, que era seu primo, e um profeta que havia anunciado a sua chegada. Todos nós sabemos da história que João Batista, ele já era um profeta que vivia pregando pelo deserto, mas ele pregava, que depois dele viria um profeta maior que ele, que ia ser o Salvador. Amém? Então, lá Jesus foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista,
e ele teve um encontro com Deus Pai e o Espírito Santo ao mesmo tempo. A Bíblia fala que quando Jesus é batizado nas águas, uma pomba vem do céu, que é representando o Espírito Santo, e em seguida foi levado ao deserto. Após Jesus então ser batizado, ele é levado ao deserto, onde ele vai fazer um jejum de 40 dias para começar o ministério dele, de ensino, de pregação, de cura e milagres. E no deserto, então, Jesus passou por uma experiência extrema. Se dedicou a esse jejum e a oração por esses 40 dias, sendo provado pelo diabo, no seu conhecimento da lei e na sua dedicação. E ele vence ali essa provação, essa tentação. Você pode ler lá depois na Bíblia. Amém? Depois, o segundo passo do início do seu ministério foi escolher os seus discípulos. Jesus, então, ele vai escolher ali o grupo que ele vai liderar, equipe. Porque nós não podemos trabalhar sozinhos, tanto nas igrejas, como nas empresas, nas organizações. Nós precisamos de equipe. Eu fui muito tempo gestor de pessoas onde eu trabalhava, e eu sempre falava, a equipe é que faz acontecer, não é um só. Jesus, ele poderia talvez fazer, porque ele era homem e Deus, mas ele precisava de pessoas para ajudar a anunciar o Evangelho, ajudar a anunciar a palavra de Deus. Então Jesus escolheu a dedo os que seriam seus seguidores mais próximos, chamados de apóstolos, permitindo que uma multidão o seguisse e ouvisse. Às margens do mar da Galiléia, então, Jesus chamou os 2 discípulos, a quem também designou apóstolos. E quem foram, então, esses 12 discípulos? Primeiro era Simão, o pescador, que depois passou a chamar Pedro. André, Tiago, filho de Zebedeu. João, Filipe, Bartolomeu, que era chamado também de Natanael. Tomé, aquele que duvidou, né? E a gente fala, tem que ver para crer, como Tomé. Mateus, que era o cobrador de impostos e vira discípulo de Jesus. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, que era o Judas, mas não Iscariotes. Depois Simão, o Zelote. E agora Judas também Iscariotes, o traidor, que vai vender Jesus. Nós vamos ver isso aqui amanhã, quando vamos falar aqui sobre a crucificação, a morte de Jesus. E Jesus, então, depois de escolher seus 12 discípulos, aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, se você tiver um tempo de poder ler, leia pelo menos o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos, ele fala mais sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. Leia pelo menos o Evangelho de Marcos, é mais resumido. Ele tem apenas 16 capítulos, vai contar, o ministério. Jesus, então, ele tem em 3 anos de ministério profético. Ele foi batizado aos 30 anos. E dos 30 aos 33, ele vai então exercer o ministério dele. O maior ministério que já existiu na face da terra de um homem. Em 3 anos de ministérios proféticos, ensinando e pregando o reino de Deus, Jesus realizou milagres e maravilhas por onde passou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Segundo a passagem do Evangelho de João, Jesus transformou água em vinho. Jesus realizou muitos outros milagres. Na Bíblia Sagrada são registrados 37 milagres. Entre eles está a multiplicação dos pães e peixes, a famosa multiplicação dos pães e peixes. O caminhar sobre as águas, é tremenda essa história. Inúmeras curas de paralíticos, cegos e surdos, e a ressurreição de pelo menos 3 pessoas. Além de milagres, Jesus ensinou, pregou ao povo. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas. Existem ao todo 44 parábolas de Jesus no Novo Testamento. Amém?
Eu quero citar aqui para vocês alguns títulos e subtítulos para você estudar depois. Dentro, né? Eu vou aqui falar dentro do Evangelho de Marcos, que é o mais resumido, a preparação de Jesus para o ministério, capítulo 1. Depois vai falar sobre a introdução de João Batista, seu batismo por João Batista, que nós falamos, a tentação de Jesus no deserto, o ministério de Jesus na Galileia, a partir a chamada, né, dos primeiros discípulos aqui, uma série de curas, entre elas a expulsão de espírito imundo, lá em Marcos 1, 21, a cura da sogra de Pedro, a cura de muitos outros, a cura de um leproso, a cura de um paralítico. Depois vem falar aqui sobre os conflitos com líderes religiosos, sobre o pecado, o perdão dos pecados, sobre as pessoas com as quais Jesus se relacionava. Ele vai ensinar aqui sobre o jejum, sobre o sábado. No famoso Sermão do Monte da Montanha, ele dá uma aula maravilhosa para nós. Ele escolhe os 12 discípulos e depois ele vai falar sobre as parábolas sobre o reino de Deus. Ele vem falar aqui para os discípulos, ele vai ensinar para os discípulos sobre a parábola do semeador, uma história maravilhosa que nós precisamos semear. Ele vai falar sobre o mistério do reino de Deus, a interpretação da parábola do semeador. Ele vai falar sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, amém? A parábola do grão de mostarda. Eu não vou entrar no mérito de cada um, porque seu tempo não dá, mas você pode ir lá nesse evangelho e estudar cada uma dessas parábolas para você entender. Ele vai falar então uma série de milagres. Jesus acalma a tempestade, a cura do endemoniado, a cura da mulher com fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, a rejeição de Jesus em sua cidade natal. Ele vai falar aqui também sobre mais milagres e ensinamentos. Jesus alimenta 5.000 pessoas. Jesus caminha sobre a água. Cura perto de Genezaré. Amém? Então ele vai falar aqui sobre a cura da filha da mulher Sírio-Fenícia. A cura de um surdo e gago. Jesus agora alimenta mais 4.000 pessoas. Amém? A cura de outro cego. E assim por diante. Jesus, então, ele cumpre seu papel aqui na terra, fazendo e cumprindo grandes milagres. E você precisa, então, estudar o Evangelho, né? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu indico Marcos porque é mais resumido. Mas se você tiver tempo, estude os 4. Cada história dessa aqui fala de maneira tremenda para mim e para você. Cada parábola de Jesus, cada milagre que ele fazia, nos ensina algo novo. E eu quero te convidar, você que está me ouvindo aqui agora ou vai me ouvir depois, olha, aprenda mais sobre Jesus. Você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória? Estude Jesus, aprenda com Jesus. Faça igual o apóstolo Paulo, que ele fala, sede meus imitadores como sou de Cristo. A sua vida vai mudar. Eu tenho certeza. Porque Jesus, ele disse uma vez, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você está sem direção? Você não sabe o que você vai fazer na vida? Você está perdido? Você está sem motivação, sem esperança, sem rumo na vida? Busque Jesus. Estude Jesus. Ele vai te indicar, dar direção, porque ele é o caminho, a verdade, a vida. E ele disse uma vez também, olha, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente anda com tanta carga, com tanta tensão, com tanta ansiedade, com tanta pressão, opressão nas nossas vidas, que nós queremos desistir. Mas eu quero te dizer que Jesus, o Salvador, ele veio aqui na terra para nos salvar, para nos redimir dos pecados, para nos fortalecer, para nos dar ânimo. E ele disse uma vez, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos mostrar isso aqui amanhã. Como Jesus venceu a morte, como Jesus venceu o mundo, para dar vida para mim e você em abundância,
para que nós possamos ter vida aqui na terra em abundância e ter uma vida eterna também. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã vamos dar continuidade, encerrando essa grande série. Nós vamos falar amanhã sobre a crucificação, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Amanhã, sexta-feira santa, você não pode perder 7 horas da manhã este encerramento dessa grande série. E estude então, pegue lá pelo menos o Evangelho de Marcos e aprender mais sobre essa grande história de Jesus Cristo Salvador. Amém? Não esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, nos ajude a divulgar essa mensagem, né? Acione o sininho para você ser lembrado, que muitas vezes a gente, com a nossa rotina, esquece. Mas então, o YouTube vai mandar para você, quando a mensagem sai às 7 horas da manhã, para você assistir. E curta, comente, dá um joinha aí nessa mensagem, porque quando você faz isso, o YouTube entende, né, que ela é relevante e aciona para mais pessoas. Divulgue essa mensagem pelo menos para 3 pessoas. Eu tenho certeza que tem pelo menos 3 pessoas em sua vida, um parente, um amigo, um conhecido, um colega, precisando de ouvir uma palavra, de aprender com Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E outra coisa, vai aqui embaixo também, nos comentários, escreve lá, hashtag Café com Propósito. Isso mesmo, hashtag Café com Propósito, para você participar do sorteio que nós vamos fazer na última sexta-feira de abril, tá bom? Então é isso, que você tenha um dia abençoado e eu te espero aqui amanhã, 7 horas, para você ouvir e assistir o grande encerramento dessa série, que é sobre a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Então fica com Deus, a paz do Senhor Jesus para você, paz e prosperidade.